Salve nação perdida! Aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. E hoje vamos nos perder no capítulo 9 de Jujutsu Kaisen. Esse capítulo era para se chamar assim, Megumi, o prejudicado com tendências egoístas. Mas bem, o capítulo 9 traz o Megumi na capa, pique modelo moda verão. Pivete vem cheio de marra para tomar um apavoro do rei das maldições. Pois bem, o capítulo começa com uma batalha de ideias. Megumi acredita que o Itadori vai assumir o corpo assim que tiver a oportunidade. Por outro lado, o Sukuna não acredita nisso, até porque ele viu o Itadori choramingando no reformatório. Dito isso, essa batalha de argumento o Sukuna perdeu. Fica a dúvida, perdeu por achar que o Itadori não era maluco o suficiente para abraçar a morte, ou perdeu numa tentativa de diminuir a moral do Megumi, se é que precisa de alguém para abaixar a moral do garoto. Enfim, depois da batalha de argumentos, vem a batalha de plano. Nessa, o Sukuna ganhou, já que o plano do Megumi era forçar o Sukuna a reconstruir o coração. Um plano bem, como posso dizer, grandioso. Faz muito sentido ele querer forçar o Sukuna a reconstruir o coração, sendo que ele fugiu de um espírito recém-nascido ainda agorinha. Mas enfim, ainda sobre esse plano, ele só existe porque o Sukuna refez a mão decepada. Vendo a mão decepada no lugar, o Megumi, obviamente, entende que o Sukuna tem esse poder, um poder que ele chama de feitiço reverso. E é aquilo, o Sukuna pode ficar sem coração, mas como agora ele está num corpo humano, isso certamente o afeta negativamente. Assim sendo, existe uma chance de funcionar, pequena, diria minúscula, mas existe. Inclusive, estava esquecendo de comentar a frase do Megumi, porra, não posso me esquecer de comentar uma coisa dessas. Uma frase muito bonita, a desigualdade é a única coisa igualmente dividida para todo mundo. Uma frase forte que vem sendo preparada desde o capítulo 6, onde o Megumi traz uma questão muito interessante, vale realmente a pena salvar pessoas que vão cometer crimes? Será que todo mundo merece ser salvo mesmo? Uma pergunta muito interessante, faz parte da construção do Megumi. Isso seria ainda mais foda se a gente visse o Megumi colocando isso em prática de verdade. Deixar pessoas morrerem, ou até mesmo matando pessoas, porque a morte delas faria bem à humanidade. Não. Estou gostando. Estou gostando onde você está indo. E eu pergunto, isso vai acontecer? Com toda a sinceridade, do jeito que o Megumi é sucateado nessa história, é mais fácil ele aparecer salvando um vilão. Enfim, esse dilema é como o avô do Itadori, está aí para preencher capítulo. E bom, antes de seguir em frente, outra coisa que pensei, será que realmente precisava regenerar a mão? Será que não seria mais interessante ver uma luta onde o Megumi soubesse que não tinha como salvar o Itadori desde o início? Inclusive, eu gostaria de ver o Megumi sentindo algum grau de culpa por causa disso. Me frustra um pouco quando um personagem faz uma merda gigante, mas fica parecendo que o cara só espirrou. Por exemplo, ele começou uma discussão no pior momento possível. Graças a isso, ele perdeu a noção do ambiente e a Nobara foi sequestrada. Como um veterano, se comparado a Nobara e Itadori, ficar paralisado na frente de um espírito de nível especial é outra falha. E isso sem falar na decisão maluca de explorar um domínio de uma maldição de nível especial. E assim, não é que ele deveria ter impedido a captura da Nobara, ou enfrentado o espírito. Só queria que ele sentisse um pingo de culpa, algum remorso ou arrependimento. Alguma coisa tipo, eu não deveria ter começado aquela discussão. Esse tipo de sentimento é comum em todo ser humano, a não ser que seja algum tipo de psicopata, o que o Megumi talvez seja. Enfim, voltando para o drama do momento, os lutadores assumem suas posições. Sukuna lambe o cabelo e o Megumi lança o seu famigerado Noe. E aí, tenho alguns comentários e dúvidas também. Eu queria saber se existe alguma nota que explique esse feitiço do Megumi. Tudo que o pessoal tenha retirado do próprio mangá ou existe alguma explicação em algum outro lugar. Na verdade, não é uma explicação, queria ver uma descrição dessa técnica. Começando do despertar, descrevendo o que o usuário precisa fazer por todo o caminho até alcançar as 10 sombras. Imagino que ele possa sair dominando uma sombra atrás da outra sem precisar fazer pausa, ou talvez exista um intervalo. Imagino que tudo seja pré-definido e a família Zenin deve possuir um livro ensinando a dominar todas as 9 sombras, certo? Ou, no mínimo, deveria. Dito isso, acho que já comentei isso, mas existe uma desculpa para justificar o Megumi não ter acesso a esse manual. Eu acho uma desculpa fraca. Porém, no mínimo, existe alguma coisa. E aí, deixando a questão do feitiço como um todo, quero focar só nesse Noe. É impressão minha ou esse Noe veio juvenil? Isso tem no máximo o tamanho de um condor, no máximo. Como o Megumi vai usar isso para voar? Claro, pode ser um erro. Já que no capítulo 7, o Noe é bem maior. Além de ser maior, essa máscara me parece bem mais redonda lá.
O que também pode ser erros que ficaram registrados nessa versão. Porque ainda nesse capítulo essa máscara vai ficar mais redonda e depois volta ao padrão inicial. O Noé também vai dar uma esticada violenta. Enfim, talvez seja só isso, erros de proporção. Mas bem, deixando o periquito de lado, vamos à batalha. Já começa que o Megumi, usuário de Shikigami, partiu pra cima num X1 honesto contra o Rei das Maldições. Aí temos a primeira trocação franca. Nessa cena, temos um claro exemplo do menos é mais. O Sukuna parece ter 5 mãos, numa trocação que claramente não precisava. Se eu pudesse editar essa cena, deixaria só os 3 movimentos que o Sukuna claramente está bloqueando e tiraria o resto, principalmente essa mão aqui em cima. Dito isso, o Megumi armou uma armadilha usando o braço esquerdo, ele tenta tampar a visão do Sukuna enquanto tenta encaixar 2 socos de direita, o plano fracassa miseravelmente porque o Sukuna parece ter mãos infinitas. O Rei das Maldições só não esperava que tudo isso fosse uma armadilha dentro de outra armadilha. Então o Megumi meteu a braba e lançou um novo Shikigami, a grande serpente Orochi. E essa serpente é incrível, tem noção de que ela aparece em mais páginas que o avô do Itadori. Está ganhando por uma página, foram 4 antes de morrer. Além disso, como ela apareceu pouco, não se sabe quase nada sobre ela, o que tem são teorias. Uma teoria fala sobre o tamanho, tem um pessoal que acredita que essa serpente tem no mínimo o tamanho da serpente do fim do mundo das lendas nórdicas. Isso porque a cobra nunca saiu das sombras por completo. E, além dessa, também se acredita que a serpente tenha um poder capaz de paralisar os seus alvos. Tudo por causa dessa cena do Sukuna em choque assim que a serpente lambe ele. Porém, até onde sei, nada disso foi confirmado. Até porque a cobra foi esquecida como um avô falecido. E é isso, a batalha segue com o Noé, claramente maior e com uma máscara levemente mais arredondada, trombando no Sukuna. O Noé também está usando a sua habilidade elétrica. Mas assim, isso é uma falta de vergonha absurda. Um atrevimento sem tamanho. Acreditar que essa combinação safada iria colocar pressão no Sukuna chega a ser desrespeitoso. O Sukuna foi sem medo pra cima do Satoru e vai sentir pressão de uma coruja e uma cobra meia bomba. O Megumi tem horas que viaja. E tipo assim, é questão de pensar. Contra o nível especial, essa combinação era inútil, agora deixou de ser. Inclusive, teoricamente, nesse momento, o Megumi tinha todos os Shikigamis que ele vai usar até o fim da primeira temporada. Diria que ele já tem até os que aparecem na segunda temporada. Dito isso, existe uma chance dele já ter, inclusive, o seu domínio, ou estou exagerando um pouco? Na teoria, esse Sukuna não consegue expandir o domínio 2 vezes. Ou seja, se o Megumi lança uma expansão de domínio aqui, o Sukuna seria obrigado a reconstruir o coração e o Itadori ficaria vivo. O que seria um problema, o Itadori precisa morrer. Fora que o mangá tem um fator de videogame muito forte. Tem que ter coisa nova direto para manter o público engajado. Colocar isso agora seria prejudicial para a história. Mostrar aos poucos garante que a história vai ter sempre algo novo para mostrar. Dito isso, prefiro ver um Shikigami novo que vê o Sukuna voando e se teleportando. Olha como o negócio é idiota. Se ele podia fazer isso sempre, por que ele não fez antes? Pegava o Megumi e voltava para o reformatório. Nessa velocidade, mesmo que o Itadori pudesse, ele não iria conseguir impedir, mas nem fudendo. Infelizmente, temos que engolir isso. A cobra foi de balão de ar, o Sukuna simplesmente se teleportou e o Megumi conheceu a dor. Pivete tomou um sacode para aprender a ser mais esperto. Inclusive, isso está dentro do tema, o tema não é desigualdade. Então a luta tem que ser desigual mesmo. E, com isso, vamos para um momento que, para mim, se revela como uma falha. Semelhante a essa questão sobre se devemos mesmo salvar qualquer pessoa, algo que seria muito interessante se fosse explorado. Assim, outra coisa que seria bem interessante se fosse explorada é a possibilidade do usuário das 10 sombras perder todas as sombras. Eu acho uma penalidade muito merda, você ter Shikigamis feitos de sombra que podem ser mortos. Se fosse um rolê, por exemplo, se um Shikigami é destruído em batalha, ele não morre, porém, exige um período de recuperação, algo como 2 meses. Porque olha a merda, se a cada 10 capítulos o Megumi perder 2 Shikigamis, imaginando que ele vai dominar no mínimo 9, em 50 capítulos ele não tem mais nenhum. E talvez essa até fosse a ideia original sobre o futuro do personagem. Porque, se pensar bem, não faz sentido o Megumi, sendo um usuário de Shikigamis, partir para uma luta corpo a corpo. Ele está basicamente jogando uma vantagem do seu feitiço fora. Faria mais sentido ele ficar atacando de longe. No lugar de espadas, o Megumi deveria carregar revólveres ou pistolas. Por exemplo, ele usa os Shikigamis para atacar enquanto fica de longe atirando de fuzil, ou algo mais simples, um 5 janela ou algo do tipo.
Então, talvez, existisse um pensamento onde o Megumi perderia os Shikigamis. Até porque o Megumi é muito forte. Não é nem o Megumi em si, tá mais para o feitiço dele. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas resumidamente, se o Megumi fica livre, o Itadori perderia a função. Porque, na ausência do Satoru, o Megumi resolveria. Então existe uma necessidade de limitar o Megumi, o problema é que o Megumi é uma porta. Se não tiver alguém para empurrar, nem que seja um sopro de ar, ele não consegue abrir e nem fechar. Tanto é que ele só vai ter inspiração sobre como usar esse feitiço de merda porque o Sukuna questiona o porquê dele ser tão merda, mesmo com um feitiço roubado. Dito isso, acho que essas duas coisas seriam interessantes de ver. Com a forma de ver o mundo do Megumi na prática, ou seja, ele deixa pessoas para morrer ou as mata diretamente, porque não são dignas de serem salvas. Tá. Não. Enquanto tem que lidar com cada vez menos Shikigamis até não sobrar nenhum. Estou gostando. Estou gostando onde você está indo. Mas, infelizmente, o Megumi é um ótimo enfeite para um Fiat Uno. Aí falando sobre enfeite, chegamos à irmã do Megumi, uma garota chamada Tsumiki que foi amaldiçoada. Não é dito há quanto tempo ela está assim, mas o que sabemos é que, aparentemente, ela está num hospital comum. Segurança sempre em primeiro lugar, né galera? Dito isso, será que o Satoru já usou os 6 olhos para avaliar a situação da garota? Será que não dava para ele fazer igual fez com o Itadori? Eu gosto de pensar que dava e provavelmente não foi feito só para não estragar a história. Igual ao Megumi, que poderia voar, mas decidiu correr. Dito isso, o Megumi que constrói a sua visão de mundo baseado na injustiça que foi sua vida. Abandonado por um pai que lhe deu um nome feminino e uma irmã extremamente gentil e boa que foi amaldiçoada a troco de nada. Claramente, a dupla estava sendo punida de forma injusta. Então ele decidiu ser desigual na hora de salvar pessoas, acreditando que assim estaria ajudando mais pessoas boas que ruins. Vamos ver isso? Talvez. Dito isso, o Megumi julgou o Itadori como alguém bom, então salvar a bomba relógio, na sua visão, não é errado. Mesmo que o Itadori acabe machucando alguém, ele entende que isso será culpa do Sukuna e não do Itadori. E mesmo que essa seja uma decisão errada, aí já é problema de quem vai se fuder. Já dizia o Alanzoka, são apenas pixels bebê. Então a gente chega no fim do capítulo com o Megumi lançando a sua arma secreta que, por sorte, ele não precisa usar, já que o Itadori, finalmente, recupera o controle sobre o corpo. Dito isso, sobre esse final de capítulo, só tenho duas coisas para dizer. Primeiro, o Megumi usar essa arma secreta é escroto, mas falarei mais sobre isso depois. Em segundo lugar, porque esse animal viu o amigo tombando, dando os seus últimos suspiros, e não fez nada. Estica pelo menos o pé, para que o sujeito não dê de dente no chão. Assim, eu fico destruído sempre que vejo essa cena. O Itadori beija o chão e o Megumi está olhando para o céu. Essa cena é muito escrota. Os cara tava a menos de 1 metro e o Megumi não fez nada. Agora pensa, se ele não fez nada pelo cara morrendo na frente dele, imagine pela irmã. Se o Megumi visitar essa irmã, já vai ser muito. Enfim, o final desse capítulo é doideira. Só consigo pensar nisso. Que filho da... Bem, vou ficar por aqui, até a próxima e não se perca por besteira.